As profundezas da alma humana não conhecem limites. Algumas pessoas já cometeram atrocidades inimagináveis, que são difíceis de colocar em palavras. De assassinos em série sedentos de sangue, a autoproclamados anjos da morte, canibais necrófilos, aqui estão alguns criminosos malignos, que vão nos deixar arrepiados. Antes de começarmos, não se esqueça de apertar o botão de curtir e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre uma das pessoas mais terríveis que já existiram. John Wayne Gacy. Para mim, eles não eram humanos. Mesmo esta frase curta que John Gacy disse sobre suas vítimas permite uma visão profunda da vida mental negra do 33 vezes assassino. Como Gacy frequentemente aparecia em festas de rua, em uma fantasia de palhaço feita em casa, ele se tornou conhecido na mídia como um palhaço assassino. Suas inúmeras vítimas eram meninos e jovens, que ele atraiu para sua casa, abusou sexualmente e depois estrangulou até a morte. Embora a terrível série de assassinatos tenha começado em 1972, foi somente em 1978 que os investigadores finalmente pegaram o assassino. A última vítima, Robert Piest, de 15 anos, disse pouco antes de desaparecer que conheceu Gacy. A busca domiciliar subsequente e a confissão posterior revelaram as maquinações sanguinárias do palhaço assassino. Ele admitiu ter matado 33 pessoas com idades entre 14 e 21 anos. Gacy enterrou 28 corpos sobre sua casa em Des Plaines e disse que jogou os outros 5 em um rio. Nem todas as suas vítimas foram identificadas e os investigadores suspeitam que o número de assassinatos não relatados seja significativamente maior. Após sua prisão, o assassino não demonstrou remorso. Seu único erro foi administrar um cemitério sem licença. Gacy foi condenado a 21 penas de prisão perpétua e 12 penas de morte, uma sentença que lhe renderia uma triste entrada no livro dos recordes, o Guinness Book. Gacy foi condenado por uma injeção letal em 10 de maio de 1994. Albert DeSalvo. Inacreditável, mas verdadeiro, quando Albert DeSalvo confessou ter estrangulado 13 mulheres em 1965, ele não foi acusado, as evidências eram simplesmente muito escassas. Em vez disso, o estrangulador de Boston mais tarde iria para a prisão por uma série de estupros. No entanto, não foi até 2013 que o homem de Massachusetts não mentiu sobre suas confissões de assassinato. Uma comparação de DNA confirmou que DeSalvo realmente era o estrangulador de Boston que emboscava mulheres solteiras e as estrangulava. A essa altura, o perpetrador já havia partido há muito tempo. Ele havia sido esfaqueado até a morte por um companheiro de prisão em 1973. Mark Chopper Reed. Na verdade, eu não matei tantas pessoas, provavelmente 4 ou 7, dependendo de como você olha para isso. Quem perde a noção de seus próprios crimes deve ter muito com o que se preocupar. Entre 20 e 38 anos, o australiano Mark Brandon Reed passou apenas 3 meses em liberdade. Ficou claro desde o início que Chopper não seguiria uma carreira normal. Como membro de uma gangue de rua, ele já se envolveu em inúmeras brigas na adolescência e amputou os dedos dos pés de algumas de suas vítimas. Por pura diversão, seguiram-se inúmeras penas de prisão, terapia de eletrochoque e uma carreira duvidosa no centro das atenções. Consequentemente, Reed fez várias aparições na TV, participou da turnê I'm Innocent e escreveu alguns romances policiais. O australiano foi diagnosticado com câncer de fígado em 2012 e morreu cerca de 1 ano e meio depois, aos 58 anos. Jeffrey Dahmer. Após sua prisão em julho de 1991, Jeffrey Dahmer confessou ter matado 17 pessoas. Ao matar suas vítimas, a maioria dos quais eram jovens da comunidade gay de Milwaukee, ele usou o mesmo padrão. Primeiro, ele atraiu a pessoa desavisada para seu apartamento, onde misturou um narcótico em sua bebida. Então ele agrediu sexualmente sua vítima inconsciente, antes de estrangulá-la. Como se esses atos não fossem aterrorizantes o suficiente, ele abusou dos cadáveres e documentou seu desmembramento com sua câmera. Em muitos casos, ele pegou partes de suas vítimas
como suas cabeças, e comeu algumas partes de seus corpos. Apesar do fato de que o assassino em série tinha muitos transtornos mentais, o grande júri considerou sua sanidade comprovada. Dahmer recebeu 16 sentenças de prisão perpétua e foi morto por um companheiro de prisão em 28 de novembro de 1994. Nos últimos meses de sua vida, Jeffrey fez o possível para expiar suas ações e se tornar uma pessoa melhor. Ele se dedicou tanto a essa ideia que até começou a frequentar os cultos da igreja regularmente e decidiu se batizar na Igreja de Cristo. De acordo com aqueles que o conheceram, a reviravolta de Jeffrey parecia ser genuína e é incrivelmente possível que ele realmente tenha aprendido com seus erros e tentado começar sua vida de novo, apenas para ser levado por um outro presidiário pouco tempo depois. Richard Ramirez. A história criminal de Richard Ramirez é tão longa quanto aterrorizante. Seu registro criminal está cheio de atos desprezíveis, como assassinato, estupro, roubo, sequestro e abuso infantil. Nascido em 28 de fevereiro de 1960 em El Paso, Texas, ele matou Mei Leung, de 9 anos, em 1984, mas somente em 2009 esse primeiro assassinato foi comprovado. O que se seguiu foram muitos outros ataques a mulheres e homens mais velhos, que muitas vezes terminavam de forma fatal. Entre 1984 e 85, o chamado Night Stalker matou pelo menos 13 pessoas, abusando sexualmente de 11 de suas vítimas. Ao fazer isso, o assassino parecia ter descoberto uma espécie de satanismo. Em uma ocasião, ele pintou pentagramas invertidos nas paredes da casa de uma mulher assassinada. Ele também cortou os 2 olhos de um cadáver, que nunca foi encontrado. Em agosto de 1985, depois que circularam descrições de um homem com cabelos cacheados, olhos esbugalhados e dentes ruins, as autoridades finalmente fizeram a descoberta. Pouco antes, Ramirez havia atirado na cabeça de um homem e estuprado sua noiva. No entanto, como os dois sobreviveram ao ataque, eles puderam fornecer uma descrição detalhada do perpetrador. O assassino também foi flagrado tentando invadir uma casa. O observador despercebido conseguiu anotar parte do número da placa de Ramirez. Posteriormente, os investigadores conseguiram impressões digitais no carro estacionado, que poderiam ser atribuídas a Ramirez. Como resultado da caçada nacional, um grupo de jovens tomou conhecimento do fugitivo. Se a polícia não tivesse chegado a tempo, o assassino teria sido espancado até a morte. Em 20 de setembro de 1989, após um julgamento aparentemente interminável, que está entre os mais complicados da história judicial americana, Richard Ramirez foi condenado a 19 mortes na câmara de gás. No entanto, a sentença nunca foi cumprida. Ramirez conseguiu um indulto por 28 anos, morrendo de insuficiência hepática, em 7 de junho de 2013. Donald Harvey. Quantas pessoas o paramédico Donald Harvey realmente matou? Segundo suas próprias declarações, foram 87, enquanto a estimativa oficial é de no máximo 57. Sobre suas inúmeras vítimas, Harvey afirmou que não agiu por crueldade, mas por compaixão. Consequentemente, o autoproclamado Anjo da Morte apenas cometeu os assassinatos para aliviar os doentes incuráveis de seus tormentos. Durante um período de 17 anos, o paramédico usou uma variedade de métodos de matar, incluindo a administração de cianeto, arsênico e asfixia. O assassino misturou secretamente as substâncias mortais na comida e nas injeções de seus pacientes. No entanto, o Anjo da Morte não matou apenas no hospital. Sua companheira, seu pai e 2 vizinhos também foram vítimas de ataques de veneno. Harvey recebeu 28 sentenças de prisão perpétua, mas foi encontrado espancado em sua cela em março de 2017. Ele sucumbiu aos ferimentos alguns dias depois. Alexander Pietrushkin. O russo Alexander Pietrushkin sonhava em matar 64 pessoas, um número inimaginavelmente alto, que corresponde ao número de quadrados em um tabuleiro de xadrez. No final das contas, entretanto, apenas 48 assassinatos puderam ser provados. No entanto, de acordo com Alexander, como seria injusto esquecer suas outras vítimas, ele enfatizou que matou um total de 61 pessoas. Por suas atrocidades, o russo foi ao Parque Bitsa, em Moscou, onde depois de escurecer, atraiu suas vítimas para cantos remotos, embebedou-as e geralmente as matou com um martelo. Os mortos eram em sua maioria pessoas vulneráveis e indefesas. O assassino do tabuleiro de xadrez pensou que ninguém estaria procurando. O motivo que surgiu foi uma combinação de desejo de reconhecimento e desejo de assassinato.
Consequentemente, durante as suas ações, ele se sentiu como um juiz divino que decidia sobre a vida e a morte. O russo foi condenado à prisão perpétua em 2007. Quando questionado sobre o que teria feito se tivesse conseguido matar 64 pessoas, ele simplesmente respondeu: "Então eu teria comprado um novo tabuleiro de xadrez." Jayant Patel. Jayant Patel era um cirurgião acusado de negligência grosseira, depois de trabalhar para um hospital na Austrália, possivelmente causando a morte de pelo menos 13 pessoas. Em 2010, ele foi preso por 3 acusações de homicídio culposo, bem como uma acusação de lesão corporal grave. A partir daqui, seus processos judiciais ficaram confusos e ele foi premiado com 2 novos julgamentos separados, antes de ser condenado por fraude simples. O mau trabalho de Patel foi notado por muitos membros da equipe do hospital em que ele havia trabalhado. As enfermeiras relataram que escondiam seus pacientes dele, simplesmente para que não fosse ele quem realizasse seus procedimentos. Ele era considerado desleixado, inadequado e mostrava falta de higiene, com alguns chegando a chamá-lo, zombeteiramente, de Dr. Morte. Acredita-se que ele tenha alterado inúmeros registros médicos e até falsificado atestados de óbito para cobrir seu mau trabalho. No geral, Patel foi associado a pelo menos 87 mortes, com 30 desses pacientes morrendo sob seus cuidados imediatos. Depois de várias confusões, 2 novos julgamentos e vários recursos, todas as acusações, exceto fraude, foram retiradas. Patel escapou sem prisão e só foi forçado a desistir de sua licença médica. Pedro Rodrigues Filho. Alguém poderia pensar que a série de assassinatos de um assassino chegaria ao fim com sua prisão. Não é assim no caso do brasileiro Pedro Rodrigues Filho. Durante seu tempo preso, ele matou 47 companheiros de prisão. Pedro já havia cometido seu primeiro homicídio aos 14 anos, quando matou o vice-prefeito de Alfenas. O motivo que ele deu foi que ele havia tratado mal o pai, mas depois ele também entrou para a lista de suas vítimas, depois de ter assassinado a mãe de Pedro com um facão. Oficialmente, o brasileiro matou 70 pessoas, mas segundo suas próprias declarações, foram bem mais de 100. Embora o serial killer tenha recebido uma sentença de 128 anos de prisão, ele foi libertado na madrugada de 24 de abril de 2007. Em setembro de 2011, ele foi preso novamente, desta vez por cárcere privado. No entanto, Pedro está novamente em liberdade. Foi autorizado a deixar a prisão novamente, em 10 de dezembro de 2018, por bom comportamento. Em sua terra natal brasileira, o assassino múltiplo já é uma verdadeira celebridade. Nas redes sociais, ele faz campanha contra o crime de gangues e explica o lado negro do crime. Brian Draper e Tori Adamczyk. Gostaríamos de apresentar a você 2 dos assassinos mais inacreditáveis que o mundo já viu. Brian Draper e Tori Adamczyk, então com 16 anos. Em 22 de setembro de 2006, os adolescentes esfaquearam sua colega de classe, Cassie Jo Stoddard, que era babá na casa de sua tia na época. Os assassinos já haviam assistido a um filme com Cassie e seu namorado, antes de se despedir, com o pretexto de querer ir ao cinema. Mais tarde, quando Cassie estava sozinha novamente, eles entraram na casa pelo porão, disfarçados com máscaras de terror, e mataram a jovem com inúmeras facadas. Este caso parece ainda mais triste, quando consideramos que Cassie foi vítima do que provavelmente é a maior idiotice que a Terra já viu. Então, Brian e Tori pensaram que seria uma boa ideia documentar seus planos tortuosos numa câmera. Um momento após o crime, em que os adolescentes confessaram euforicamente o assassinato, também foi registrado na imagem. Se Brian e Tori tivessem conseguido, teriam matado muito mais gente. No entanto, como os dois se envolveram em contradições de arrepiar os cabelos durante os interrogatórios e nem conseguiram destruir a fita de vídeo, eles cumprem prisão perpétua desde 21 de agosto de 2007, sem perspectiva de liberdade condicional. Harold Shipman. Harold Shipman era um médico britânico e serial killer, conhecido por ter tirado a vida de pelo menos 215 de seus pacientes. Suas ações foram motivo de discussão mundial sobre a responsabilidade e o poder dos profissionais médicos e levantaram preocupações sobre a precisão de certos tipos de tratamento. Os problemas de Shipman começaram em 1975, apenas 5 anos depois de receber seu diploma e licença médica. Foi descoberto que ele estava escrevendo prescrições falsas para analgésicos opiáceos e havia se tornado viciado.
ele foi forçado a deixar o emprego e ir para a reabilitação pelos próximos 2 anos. Em 1998, uma das pacientes de Shipman, uma mulher de 81 anos, faleceu repentinamente após ser visitada por ele. A família dela achou estranho, pois ela estava em perfeita saúde antes da visita dele. Além disso, Shipman insistiu que nenhuma autópsia era necessária e atribuiu sua morte a causas naturais. Em 2002, a polícia iniciou uma investigação sobre Shipman e descobriu que um cenário semelhante havia ocorrido mais de 215 vezes, com os pacientes de Shipman falecendo inesperadamente após uma visita dele. Logo foi descoberto que Shipman estava dosando seus pacientes com quantidades letais de analgésicos, embora seu motivo nunca tenha sido revelado. Ele logo foi condenado à prisão perpétua. Dê uma olhada na internet, em uma curta entrevista que ocorreu pouco antes de sua sentença. Então, pessoal, agora é a vez de vocês. O que você acha dos criminosos que acabamos de apresentar? Você conhece casos igualmente assustadores que não foram incluídos no vídeo de hoje? Estamos ansiosos por seus comentários. Se inscreva no canal e deixe seu like, se você quiser aprender mais sobre os assustadores abismos da alma humana em breve. Obrigado por assistir e até a próxima!